E na prática, Thay? Como que eu vou aplicar os meus comandos verbais na prática? Então vamos lá. Você vai pensar em alguns pontos, tá? Primeiro ponto, você tem que pensar em comandos verbais que gerem as ativações que você quer. Presta atenção e depois eu vou destrinchar cada ponto, tá? Você tem que pensar em comandos verbais que gerem a ativação que você quer, que direcionem o movimento e que antecipem os erros. Escreve. Gerem as ativações certas. Direcionem o movimento. Antecipem os erros. Aí eu tenho uma notícia ruim pra vocês. Pra você aplicar comando verbal, você precisa de conhecimento sobre biomecânica. Não tem pra onde fugir. Se você não souber que no exercício X o serrátil tem que ser ativado, e se você não souber origem e inserção, ação muscular, quais articulações o serrátil aproxima, que comando você vai dar? Aí sabe o que vai acontecer? Você vai dar comandos que não funcionam. Aí você vai falar pra mim que seu aluno não entende. Você vai ficar assim, ó. Abaixa o ombro. Abaixa o ombro. Nossa, mas eu já falei milhares de vezes. Abaixa esse ombro. E aí? Abaixa o ombro. E seu aluno não abaixa. Tá entendendo o que é isso? Onde é abaixar? Onde é abaixar? O que é abaixar? Para onde é baixo? Onde está o meu ombro? Gente, não é assim. Tem que saber a ação muscular que você está pedindo. Então vamos lá. Você precisa saber minimamente sobre a biomecânica dos movimentos. Você precisa saber a ativação muscular do exercício que você está propondo. Me responde uma coisa, meu Deus do céu. Se você não sabe que músculo o seu aluno está usando para fazer um agachamento, uma ponte, um teaser, um enrolamento, um abdominal de estabilidade, uma rotação externa, um fortalecimento de glúteos. Se você não sabe que músculo ele está usando, o seu comando verbal ele vai ser baseado no quê? Contrai o abdômen? Que é o comando universal das academias e dos estúdios de pilates do Brasil? Contrai o abdômen. Contrai o abdômen. Solução de tudo é contrair o abdômen. Tô com dor de cabeça, contrai o abdômen. Tô com dor na lombar, contrai o abdômen. Tô estressada, contrai o abdômen. A solução de tudo é contrair o abdômen. Se você não sabe biomecânica, você tem comandos aleatórios. Porque o seu comando, ele comanda o quê? O seu comando... Agora vamos lá, presta atenção. O seu comando é a ação muscular que você quer que o seu aluno faça fora do corpo dele. Pega essa frase. Entende essa frase. Se conecta com essa frase. O seu comando verbal é a ação muscular que você quer que o seu aluno faça fora do corpo dele. Então você vai ter que saber para qual músculo você está dando o comando. Certo? Você vai imaginar o músculo. Você vai pensar na ativação desse cara. E você vai olhar para ele e vai buscar no corpo dele estratégias, comandos que gerem as ativações certas. Beleza? Ok? Como eu falaria nesse caso? Já vou dar um exemplo, tá? Não dá pra ver seu nome aqui, mas eu já vou dar um exemplo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, anota. Agora vocês começam a anotar, você não estava anotando até agora. Primeiro passo. Você vai posicionar o seu aluno, certo? E vai se esforçar ao máximo. Ao máximo. Ó, gere ativações certas, direcionem o movimento e antecipem os erros. Beleza? Você vai posicionar o seu aluno e você vai se esforçar ao máximo para esse aluno se manter na mesma posição. Estamos combinadas? Você colocou o seu aluno no reformer, deitado, você vai explorar esse movimento. Tudo bem? O seu comando verbal, ele começa aqui, porque veja bem, não faz sentido
você dar comando verbal e toda hora ficar parando para mostrar o exercício pra ele. Não faz sentido mais. Esquece. O aluno está deitado, você vai explorar ao máximo esse decúbito. Então vamos lá. Facilita a sua vida, certo? Facilita a sua vida. Se o seu aluno está aqui, ó, eu vou ficar sentada, tá? Se o seu aluno tá aqui sentado, vou dar um exemplo na prática para vocês. Se o seu aluno tá aqui sentado, tá? Você vai começar a aula fazendo uma mobilidade, um alongamento de cadeia lateral. No lugar de você fazer isso aqui, ó, aluno, faz para um lado, faz para o outro, fez 10 para um lado, fez 10 para o outro lado, muda de exercício, vira para frente. Que é isso que a maioria das pessoas faz. Você vai fazer assim, ó, senta, aluno, senta. Aí você escolheu que ele vai ficar sentado. Aí você vai mandar ele respirar. Aí ele vai respirar, vai acalmar os ânimos e vai ficar presente para sua aula, certo? Aí você vai mandar ele colocar a mão aqui, certo? Aí você vai explorar os movimentos de mobilidade. Você não queria fazer mobilidade com inclinação lateral? Para que você vai fazer 10 para um lado e 10 para o outro? Você pode fazer rotação. Aí você pode fazer assim, ó, rotação para os dois lados. Isso é um. Você pode fazer rotação para o lado só. E é isso aqui, ó, é mais um. Aí depois você faz rotação para o outro lado. Você pode fazer flexão. Você pode fazer a inclinação lateral. Você pode fazer a inclinação lateral com uma rotação. E aí volta. Você pode já começar na rotação, ir e voltar. Você pode mudar a posição do quadril. Então ele começou assim e agora ele vai repetir assim, tá? E aí, ó, faz flexão, faz inclinação, faz rotações. Daqui, você quer começar um exercício de fortalecimento. Então você mantém ele nessa posição. Vamos supor que eu tô sentada aqui no reformer. Você vai dar a alça de mão pra ele. E aí você vai pedir pra ele fazer exercício. Então, respirei, tô presente pra aula, comecei pequenas mobilidades, agora eu vou começar a ativação muscular. E aí eu vou fazer movimentos de membros superiores. No lugar de eu fazer assim, ó, aluno faz 10, e aí vira de costas e faz mais 10. Aí agora muda, aí deita. Não! Você vai fazer assim, ó, faz 10. Aí os primeiros, você vai levantar só o braço, 10. Aí depois você vai levantar o braço e estender o cotovelo, mais 10. Aí depois você vai deixar o braço esticado, mais 10. Aí depois você vai deixar aqui, mais 10. Aí depois você vai fazer círculo, mais 10. Gente, comando verbal, a sequência de exercício, e eu vou ensinar vocês a montar a sequência de exercício na segunda-feira, tá? Isso aqui foi uma sequência de exercício. A sequência de exercício, ela exige comando verbal. Por quê? Porque não faz sentido você fazer assim, ó, faz para um lado, faz para o outro. Aí o próximo exercício é só pedir para ele rodar. Aí você faz o cara levantar, aí você senta, você mostra, aí o cara volta, simplesmente para ele virar e fazer isso aqui. Não faz sentido. Concorda comigo que não faz sentido? Falem para mim. Beleza? Não faz sentido, tá? Então, manter o seu aluno na mesma posição e se esforçar para criar sequências na mesma posição, já vai te obrigar a usar o comando verbal. Porque aí você perde a necessidade de ficar mostrando, de ficar toda hora indo ali, tá? Então, usa esse raciocínio. Gente, eu vou ensinar o meu raciocínio de criar sequência para vocês, tá? Desde o pré-pilates até a mobilização, até as ativações que antecedem o exercício, até um exercício mais avançado. Eu vou ensinar pra vocês isso na segunda-feira, tá? Só que já vão treinando isso, ok? Então, a partir de amanhã, eu quero que vocês façam isso aqui que eu mostrei pra vocês agora. Vai no meu Instagram, gente, no meu feed, e olha as minhas sequências pra vocês perceberem que é o mesmo lado, é o mesmo aparelho, é o mesmo movimento. Tem sequência que o aluno fica 40 minutos fazendo, ok? Fez sentido aí na cabeça de vocês? Muito bom, tá? E ó, quando eu faço isso, gente, eu vou falar isso na aula de segunda, tá? Mas quando eu faço isso, eu treino a consciência corporal dele e eu treino a repetição dele. E quanto mais ele repete, mais habilidade ele ganha. Mas isso aí a gente fala na segunda, tá? Segundo ponto, você vai descrever
claramente o que o seu aluno precisa fazer. E, gente, vocês erram muito nisso, tá? Vocês erram muito nisso. Não ter paciência, não se esforçar para descrever de maneira clara o que o seu aluno precisa fazer. Então, vamos lá. Você vai precisar descrever a intensidade da força. Então, não é simplesmente assim, ó, levanta o braço e volta. Aí o aluno tá lá assim, ó. Aluno, levante o braço devagar. Levante o braço como se você estivesse freando o movimento. Você está dando a dose de força, a intensidade de força que você quer que ele faça. E aí, de acordo com o exercício, você vai pedir uma intensidade maior ou uma intensidade menor. Por exemplo, gente, um exercício de relaxamento. Em um exercício de relaxamento, dificilmente eu vou pedir para o cara fazer devagar. Porque quando eu uso o comando verbal devagar, ele usa músculo. Ele freia com músculo. Toda vez que você fala assim, ó, devagar para o seu aluno, ele freia. Quer ver? Façam o teste vocês. Vamos fazer um teste? Vocês vão fazer assim, vocês estão sentadas? Sentadas, aí a gente vai trabalhar a mobilidade do ombro, tá? Vamos trabalhar a mobilidade do ombro. Aí eu vou falar assim pra vocês, ó, gente, começa a levantar o braço fazendo uma flexão de ombro devagar. Devagar, devagar, bem devagar. Levanta, 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 levanta o máximo que você consegue e depois volta. Bem devagar, viu? Estamos trabalhando a mobilidade. Levanta bem devagar, levanta bem devagar, levanta bem devagar, levanta, levanta e volta. Presta atenção na força que você fez, tá? Agora vamos lá. Gente, eu quero que vocês relaxem o braço. Me escuta. Relaxa o braço, relaxa os ombros. Imagina que você vai criar um espaço entre a articulação do seu ombro, que você não pode comprimir ela, tá? E eu quero movimentos leves, sem contração muscular. E aí você vai levantar o braço e voltar. Levantar o braço e voltar. Pode levantar, não tem problema se você levantar rápido. Eu não quero ativação muscular. Eu quero que você imagine a sua articulação se movimentando, como se ela estivesse lubrificando. E aí vai, levanta o braço e volta, levanta o braço e volta. Qual das duas orientações de comando verbal você mobilizou mais a sua articulação do ombro? E aí? Qual das duas? A primeira, que eu mandei você ir devagar, 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 devagar? Ou a segunda, que eu falei relaxa? Esquece contração muscular. Qual que você mobilizou mais? Fala pra mim. Então, gente, olha a importância de você entender sobre o exercício. A segunda, olha a importância da biomecânica, de você entender, presta atenção, você tem que entender o propósito por trás do exercício. E o seu comando verbal, ele vai de acordo com o propósito do raio do exercício. Se não, você vira pra mim e fala assim, eu tava trabalhando mobilidade de ombro, Thay, e o meu aluno sentiu dor no trapézio. Aí corta pra você trabalhando mobilidade de ombro. Levanta devagar, devagar. Levanta devagar, respira, solta o ar, contrai o abdômen. Levanta devagar, mais um pouquinho devagar. Não, foi muito rápido. Contrai o abdômen. Gente, meu Deus, até eu fiquei com trapézio tenso, professora. Ok? Beleza? Faz sentido, gente? Então, ó, pensem na intensidade de força que o seu aluno tem que fazer. É um exercício de força? É um exercício de mobilidade? Use o comando verbal para facilitar o entendimento dessa pessoa. Aluno, esse exercício é para você relaxar. Aluno, esse exercício aqui, ó, é para você fazer força, tá? É força. Beleza? Outra coisa, direcione o movimento. Direcione o movimento. Seu aluno, ele vai levantar o braço para onde? Use a sua sala para direcionar o movimento. Então, aluno, você vai levantar o braço para o teto. Você vai levantar o braço na direção do lustre. Você vai levantar o braço do lado da sua orelha. E quando você voltar, você vai voltar o braço como se você quisesse alcançar o calcanhar. Então, olha lá. Faz vocês de novo. Vamos testar de novo, tá? Agora vocês vão levantar o braço, pensando em lubrificar a articulação, criar espaço. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Levanta o braço como se a pontinha dos dedos de vocês fosse alcançar o teto. Imagina que vai alcançar o teto. E agora volta os braços e na hora de voltar, imagina que você quer alcançar o chão.
Levanta. Imagina que você quer alcançar a pontinha da unha lá no teto. Volta e imagina que agora você quer alcançar a pontinha dos dedos no chão. Quando eu falei pra vocês imaginarem que querem encostar a ponta dos dedos no chão, vocês sentiram a estabilização escapular? Fala aqui pra mim nos comentários. Sentiu? Imagina que o dedo tem que ir no chão. Na hora, pá, meu ombro abaixa. Ops, nem mandei o ombro abaixar. Tá vendo? Comando verbal? Tá vendo o comando verbal? Eu não mandei o ombro abaixar. Eu usei um comando da pontinha dos dedos na direção que eu queria que ela fosse. Faz sentido? Sentiram, gente? Sentiram? Vocês entenderem? Muito bom, tá? Antecipação dos erros. Antecipação dos erros. Então, ó, posso considerar que vocês estão entendendo? Tá travando? Posso considerar que vocês estão entendendo que se o seu aluno não entende o seu comando verbal, a culpa não é dele? Posso considerar isso? Ou vocês vão ficar chateadas? Se o seu aluno não entende o seu comando verbal, a culpa não é dele. Não é dele. Nossa, Thay, mas aí a culpa é minha, meu Deus do céu, mas o meu aluno não presta atenção. É sua. É sua. Você é instrutora, professora. Se você não quisesse lidar com gente, você tinha feito outra faculdade, caramba. Meu Deus, não é fácil mesmo, gente. Não é fácil. Tá bom? Então, vamos lá. E sem se vitimizar. Ai, meu Deus, a culpa é minha, eu sou péssima. Ai, meu Deus, nossa, então eu vou desistir. Não, você vai melhorar. Porque eu não tô aqui pra falar que a culpa é sua, pra você desistir, pra você ficar triste e sair chorando. Vai chorar? Se você descobriu que a culpa é sua, que o seu comando verbal tá igual a minha capacidade de disfarçar minha cara, tá miserável, de centavos, comando verbal de centavos, você vai fazer o quê? Você vai chorar ou você vai tentar mudar? Bora, gente, bora. Que eu tô falando aqui pra quem quer mudar. Eu tô falando aqui pra quem quer agir, pra quem quer melhorar. Beleza? Aqui não tem espaço pra se culpar e se lamentar. Você se culpa e você reage por isso. Você pega a responsabilidade pra você e você reage. Olha que maravilhoso que a Rafaela falou. Quando a culpa é nossa, é melhor, porque assim você pode aprender a resolver o problema. Que habilidade que tá faltando hoje em dia no ser humano. Aprender a resolver o problema. Olha, essa habilidade ela tá em falta, viu? Aprender a resolver o problema, ela tá em falta, essa habilidade. É muito melhor culpar os outros, tá? Beleza, antecipação dos erros. O que é antecipação dos erros, gente? Vai chorar agora? Gente, os comentários pra mim vão aparecendo com delay aqui. Aí por isso que eu faço a piada fora de hora. Ó, antecipação dos erros. Se acostumem a saber quais são os erros que geralmente acontecem no exercício. A gente vai falar bastante disso na semana que vem na aula de correções. E quando você sabe o erro que geralmente acontece, você antecipa. Então, ó, se eu sei que na hora que o meu aluno for... Ó, se eu tô aqui, ó, passando um exercício pra ele... Essa sequência que eu mostrei aqui pra vocês agora. Tô passando um movimento pra ele de braço. Se eu sei que a tendência é que na hora dele começar a mexer o braço, levantar o cotovelo, ele levante o ombro junto, qual que vai ser o meu comando verbal que se antecipa aos erros? Aluno, antes dele errar, você vai falar assim, aluno, você vai esticar o cotovelo, só que você não pode levantar o ombro junto. Olha como facilita a sua aula. Concorda comigo? No lugar de você deixar ele fazer assim, porque o nosso corpo ele quer errar, nosso corpo ele quer fazer as compensações, você já vai se antecipar às compensações. Só que para isso eu tenho uma outra má notícia para você. Você tem que saber quais são as compensações de cada exercício. Tem que estar claro na sua cabeça. Na mentoria é exatamente isso que a gente faz. A gente destrincha todos os exercícios da aula de Pilates. Todos os exercícios da aula de Pilates. Tá? E aí você pega esses exercícios e aí eu falo pra vocês quais são os erros. Eu conto pra vocês. Eu falo assim, olha, o erro do agachamento é esse, o erro dos abdominais é esse, o erro da ponte é esse. Então eu te conto quais são os erros. E aí na hora de você orientar seu aluno, você já sabe. Aí você já vai dar o comando prevendo o erro dele. Beleza? Porque, gente, cada exercício tem os seus erros.
Nos abdominais, o ombro quer entrar, o trapézio quer entrar. Na ponte, a dor lombar. No agachamento, dói a lombar, dói o joelho. Beleza? A gente fala sobre tudo isso lá na mentoria, ok? E aí, gente, a tal da biomecânica, tá? Isso aqui pra mim é o principal, tá? É o principal. Saber a biomecânica, a ação muscular para você conseguir dar um comando verbal eficiente. Vamos fazer na prática de novo para vocês entenderem? Ó, qual músculo você quer que seja ativado? Então vamos lá. Você vai pensar assim, ó, 3 pontos, anota aí. Eu vou falar os 3 pontos, gente, e aí depois eu vou fazer com vocês para vocês sentirem, tá? Ó, qual músculo vai ser ativado? Qual articulação se mobiliza quando esse músculo é ativado? Qual é a ação muscular desse músculo? Biomecânica, anatomia básica, tá? Eu preciso saber a ação muscular, eu preciso saber quem ele aproxima, que articulações ele aproxima, para eu dar o comando de aproximação ou de afastamento dessas articulações e reconhecer se meu aluno está fazendo certo ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês do serrátil, tá? E aí a gente já finaliza a aula. Vou dar um exemplo para vocês do serrátil. O serrátil, ele é um músculo estabilizador da escápula, tá? Em cadeia cinética aberta, ele é o músculo do alcançar, beleza? Ele é o músculo do alcance. Então, ó, ele é o músculo do alcançar. Faz esse movimento aqui, ó, que eu tô falando pra vocês fazerem. Esse aqui, ó, tá? O serrátil, ele tá aqui, ó. Ele liga as escápulas no gradil costal. E as fibras dele estão nessa direção. Então, eu tenho o serrátil ligando a escápula no meu gradil costal e as fibras dele estão nessa direção. Ou seja, para o meu serrátil ser ativado, eu preciso que as minhas escápulas elas venham para baixo e para o meio. Se a escápula for só para baixo, não é serrátil, é trapézio inferior. Se a escápula for para o meio, não é serrátil, é romboide. Tudo bem? Se a escápula for para cima, é trapézio superior. Ok? Eu preciso que a escápula vá para baixo e para o meio. Nossa, tá, eu vou ter que estudar ação muscular, coisa de... Nossa, da minha época de faculdade, vai ter que estudar isso. Eu falei pra vocês que não é simples, mas não é fácil. Tudo bem? É trabalhoso, evoluir é trabalhoso. Beleza. Mostrei pra vocês onde o serrátil tá. Mostrei pra vocês a ação muscular dele. Qual que é a importância do serrátil? Serrátil é antagonista do trapézio, tá? Então a ativação do serrátil, ela é indispensável para alunos que têm dor cervical. Beleza? Aí, eu falei pra vocês que o serrátil, ele é o músculo do alcance, tá? Presta atenção como eu preciso reconhecer. Então, se eu virar pra vocês e falar assim, ó, gente, senta, e aí vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão levantar os braços, trazendo ele aqui na linha dos ombros, como se vocês quisessem alcançar o celular. O celular não tá na frente de vocês? Então, imagina que vocês estão trazendo a pontinha dos dedos aqui no celular, tá? E aí volta. Mais uma vez, sobe, vai levando a mão pra cima e imagina que você tá levando a pontinha dos dedos no celular. Agora, presta atenção na sua escápula. Presta atenção na sua escápula. Faz mais uma vez. Levanta o braço e quando chegar aqui em cima, imagina que você tá trazendo, presta atenção, imagina que você tá trazendo a pontinha dos dedos no celular. Vamos lá. A sua escápula, ela fez uma adução, uma abdução, ou ela se abaixou e foi pro gradil costal. O que você sentiu? Na hora que eu falei assim, ó, imagina que a pontinha dos seus dedos estão indo lá pra frente, tentando alcançar o celular. A sua escápula, ela foi pra fora ou ela foi pra baixo e pro meio? Escreve pra mim aqui nos comentários. Escreve pra mim. E aí eu vi no Instagram de alguém dizendo que o serrátil é o músculo do alcance. Aí eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar o comando de alcançar. Comando verbal não é receita de bolo, tá? Eu vou usar o comando de alcançar. Então aluno alcança, aluno alcança, aluno alcança. Só que olha lá, olha o que acontece, olha a minha escápula, gente. Tenta olhar aqui na minha blusa, hoje eu não tô de top. Olha aqui na minha escápula, tá?
Quando alguém fala pra mim, vou virar de costas. Quando alguém fala pra mim, alcança, olha o que eu faço. Alcança. A minha escápula, ela foi pra fora. Não é serrátil. Então, se você não souber ativação muscular, se você não souber que o serrátil, ele leva a escápula para baixo e para o meio, você vai usar o comando alcança, que é uma das funções do serrátil, e o seu aluno não vai ativar do jeito certo. Aí ele vai falar para você que ele usou trapézio, você vai ficar desesperada. Meu Deus, eu fiz o comando do serrátil, mas você não observou se ele está ativando o serrátil ou não. Não está ativando o serrátil. Por quê? Porque a escápula está fazendo adução. Se ela está fazendo adução, não está ativando o serrátil. Agora, olha a diferença. De novo, vocês, vamos lá, mão aqui embaixo. Agora você vai fazer o seguinte, tá? Você vai imaginar que tem uma folha de papel sulfite embaixo da sua axila, das duas axilas, beleza? E aí você vai levantar o braço, tentando alcançar o celular com a pontinha dos dedos, sem deixar a folha de sulfite cair. De novo, levanta os braços, tentando alcançar o celular, sem deixar a folha de sulfite cair. E aí, gente? Vou fazer de costas pra vocês verem a diferença, tá? Ó, levanta, alcançando longe, sem deixar a folha de papel sulfite cair. Isso é só alcançar. Isso é só o comando alcança. Isso aqui é o comando alcança e segura a folha embaixo da axila. E aí? Qual que funcionou mais? Fez diferença, gente? Agora eu pergunto pra vocês, vocês têm que saber biomecânica? Ação muscular? O que o músculo que você quer corrigir aproxima? Quais articulações ele aproxima? Se eu sei que o serrátil estabiliza a escápula para baixo e para o meio, se o meu aluno está com a escápula para cima, não está ativando o serrátil. Não importa se você aprendeu o comando verbal comigo ou com o Papa. Se você não souber corrigir, o seu comando verbal, ele é inválido. O comando verbal, ele caminha junto com as correções. Porque o comando verbal não é uma receita de bolo. Ok? Eu te dou sugestões de comando verbal. Só que se você não souber corrigir, não adianta nada. Fez sentido, gente, na cabeça de vocês? E nós vamos falar mais sobre correções no treinamento da semana que vem, tá? Mas um conteúdo mesmo de correções, foi por isso, é exatamente por isso que eu criei a mentoria, que é um curso que entrega para vocês todos os movimentos do Pilates, todos. Agachamento, ponte, alongamento, abdominais, flexão de tronco, rotação, em todos os aparelhos com as correções certas, porque eu quero que vocês aprendam a corrigir. O que eu quero? Que vocês aprendam a corrigir e que vocês criem comando verbal. Eu não quero que vocês copiem os meus comandos verbais. Eu não quero que vocês imitem os meus comandos verbais. Eu quero que a partir do seu raciocínio de biomecânica que eu te dei, você saiba reconhecer no corpo do seu aluno se ele ativou o serrátil ou não. Beleza? Faz sentido? Então, gente, o comando verbal, ele faz muita diferença. Muita diferença. Certo? Comando verbal agora tem um raciocínio lógico para ser aplicado na sua aula, tá? Você entendeu que você tem a capacidade de modular o cérebro do seu aluno através do comando verbal, ok? Então, gente, amanhã comecem a fazer isso, a treinar o comando verbal de vocês, tudo bem? E na semana que vem a gente vai ter o treinamento domínio movimento. No treinamento eu vou ensinar vocês a montar a aula de vocês, que é uma grande dificuldade que eu sei que vocês têm. Como vocês vão montar a aula, começo, meio e fim, sequência de exercícios, qual raciocínio está por trás da minha criação de sequência. Onde eu coloco o aluno no mesmo aparelho, ele fica a aula inteira no mesmo aparelho. E não é chato, e ele não reclama, e não é monótono, não. É legal, é ótimo, ele cansa. Ele pede pelo amor de Deus que ele não aguenta mais, que ele quer ir embora. Beleza? Segunda-feira eu vou ensinar isso pra vocês, tá? Terça-feira vocês vão aprender sobre avaliação biomecânica global. Eu vou ensinar vocês a fazer uma avaliação de todas as articulações do corpo.
tá? Certo? Semana que vem, terça-feira, aula de avaliação. Quarta-feira, aula de planejamento. Como que vocês vão escolher o exercício, fazer o planejamento das suas aulas, porque você avaliou. Na sua avaliação, você enxergou os pontos que seu aluno precisa melhorar. Só que agora você precisa saber o exercício certo. Concorda comigo? Se ele precisa melhorar a ativação de serrátil, qual exercício ativa serrátil? Se ele precisa melhorar a ativação de glúteo, qual exercício para ativação de glúteo? Se ele precisa melhorar a mobilidade de quadril, qual exercício para mobilidade de quadril? Isso aqui é o planejamento. Então eu vou ensinar para vocês o planejamento na terceira aula, tá? E na última aula, quinta-feira, a gente vai falar sobre as correções, que é quando você coloca o seu aluno para fazer o exercício e corrige. Beleza? É isso que eu mostrei agora. Você colocou ele para ativar serrátil, só que você precisa conseguir corrigir. Você colocou ele para fazer agachamento, você precisa saber corrigir. Você colocou ele para fazer abdominais, você precisa saber corrigir. Senão ele vai fazer o movimento a qualquer custo. Senão ele não vai ativar os músculos certos. Beleza? Então os 4 pilares, gente. Depois desse treinamento, vocês não vão mais ver a aula de vocês com os mesmos olhos. É impossível, tá? Montar a aula, avaliar os alunos, escolher os exercícios e corrigir esses exercícios. Semana que vem, as nossas aulas são às 9. Beleza? 9 horas, tá? Tem feriado no meio da semana, quarta-feira, mas eu confio em vocês que vocês vão estar comigo mesmo assim. Mesmo na véspera do feriado e mesmo no feriado, tá bom? Então, segunda-feira, 9 horas, começa o nosso curso gratuito. E já se preparem, porque se vocês gostaram, se vocês estão aqui comigo, e se essas aulas que eu dei pra vocês agora, só de aquecimento, já mudou a maneira que vocês enxergam o Pilates, se vocês já sentiram mais esperança, se vocês já sentiram mais confiança, se vocês acreditam que vocês podem ter uma aula melhor, que vocês podem entregar mais resultados para os alunos de vocês, na segunda-feira, outra segunda-feira, dia 17, eu vou abrir as inscrições da mentoria, tá? Então, se você está interessada em aprender mais, em passar 3 meses comigo, aprendendo tudo isso aqui, porque eu entrego a solução de tudo isso que eu falei pra vocês. Muito obrigada, apliquem o comando verbal na aula de vocês amanhã, me falem como foi, me deem feedback, me falem se vocês estão conseguindo, não desistam dos alunos de vocês. Toda vez que você pensa em desistir do seu aluno, você está desistindo de você mesma. Você está desconfiando da sua capacidade de fazer ele entender. Não é ele que perde só, você perde. Você está falando para o seu cérebro que você é incapaz de fazer esse cara entender. Não faça isso com você. Pega esse aluno como o desafiador e tenta passar comando verbal para ele. Ok? E a gente se vê na segunda-feira para nossa primeira aula, como montar a aula de Pilates. Como organizar e montar sua aula. Ok? Um beijo para vocês. A gente vai se vendo aí nos stories e a gente se vê na segunda-feira no treinamento. Beijo, gente! Não deixem de se inscrever, hein? O link tá lá na minha bio. Beijo!